Vamos lá? Olha, já tá gravando ali. Sai novas revelações. Seu dia começa ouvindo a Jovem Pan AM Maceió, 1020 kHz. Você está ouvindo Supermanhã com Marcos Rodrigues. Marcos Rodrigues, de volta e comunicando aqui no Supermanhã, o ponto alto da notícia até o meio-dia, levando muita informação para você que me acompanha, né? Nos acompanha aí sempre aqui pelas ondas da Jovem Pan, AM 1020, tá? Olha, se você quiser interagir comigo, se o seu telefone é um oi, você pode ligar para cá de maneira muito fácil, 98808-8516. Fala para eles, Letícia. Ligue pela Jovem Pan 8808-8516. Supermanhã com Marcos Rodrigues. Muito bom. Anota aí, do Janaína. Família que trabalha unida permanece unida. Olha, o assunto agora, aqui dentro da Jovem Pan do Supermanhã, é uma ação muito interessante que está acontecendo na cidade de Paulo Jacinto. Ao meu lado, está aqui o promotor Tiago Chacon, ele que teve uma iniciativa importante, junto também com a sociedade Paulo Jacintense, a respeito aí da preservação, claro, do futuro de crianças e adolescentes, envolvendo justamente o consumo de bebidas alcoólicas. A partir de dados já conhecidos pelo próprio promotor, o álcool, né, em todo o Brasil, ele está sendo utilizado, sendo consumido de maneira indiscriminada. E o que é que acontece? A criança e o adolescente que tem acesso ao álcool muito cedo aí na sua vida, também abre a possibilidade de vir a consumir outras drogas também no futuro. E essa ação está dando muito boa repercussão na cidade de Paulo Jacinto. Ele veio falar um pouco sobre isso hoje aqui no Supermanhã. Promotor Tiago, seja bem-vindo aqui ao programa Supermanhã. Essa mesma iniciativa é tentar evitar um mal maior no futuro? Muito bom dia. Bom dia, Marcos Rodrigues. Bom dia a todos os presentes aqui no estúdio da Rádio Jovem Pan, programa Supermanhã. Inicialmente eu venho aqui agradecer, né, por esta oportunidade de participar de um programa de tamanha audiência e estou à disposição para que nós possamos conversar um pouco sobre esse projeto Fiscais da Juventude, que foi implantado agora em julho de 2015 na cidade de Paulo Jacinto. Esse projeto, Marcos, ele surgiu de uma forma muito espontânea e é até um projeto de forma simples, assim, sem grandes complexidades. Apenas a população, principalmente os pais e o conselho tutelar da cidade, de forma cuidadosa, de forma cautelar, nos procurou para que nós pudéssemos contribuir com eles nesta luta em combate à venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Porque isso na cidade de Paulo Jacinto, e eu acredito que isso se espalhe também em outras cidades, estava sendo algo até banal. Já era uma realidade. Já era uma realidade constatada e comprovada. Todos os bares e restaurantes da cidade de Paulo Jacinto, eles vendiam bebidas alcoólicas a menores de idade sem sequer pedir uma identificação, um documento de identidade para comprovar que aquela pessoa de fato tinha mais de 18 anos. A ponto, inclusive, de consumir no ambiente ou comprar e beber em outro local? Consumido no ambiente. Impressionante isso. E alguns casos, Marcos, que me chamou muita atenção, o consumo era feito com familiares, até às vezes com os pais. Os pais iam para os bares, comprava a sua bebida e consumia junto com os filhos de 14, 15, 16 anos. Isso era muito comum, nos chamou a atenção, nos preocupou e fez com que nós lançássemos esse projeto que, felizmente, foi abraçado pela comunidade, foi abraçado até mesmo pelos donos de bares e restaurantes. Muitos deles estavam agindo de boa fé, porque realmente não conheciam a lei. E eu acho que diante da presença de um pai e de uma mãe, eu acho que ele entendia que estava ali, não estava cometendo crime, né? Exatamente. Na pior das hipóteses, estava achando que estava sob a responsabilidade do responsável do adolescente. Isso, exatamente isso que nós percebemos, que os comerciantes achavam que se os pais estivessem autorizando, mesmo que não estivessem presentes, mas autorizando, os menores já podiam comprar a bebida e consumir de forma indiscriminada. Então, baseado nessa realidade e numa recente mudança legislativa, que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi modificado agora em março de 2015 e tipificou como crime, apenado inclusive com 4 anos de detenção, o ato de vender bebida alcoólica a menor de 18 anos, que antes era considerado uma infração administrativa, cabia multa, interdição do estabelecimento, mas não era ainda crime, porque o ECA deixava uma margem para dúvida, já que falava em
substância com efeito de causar dependência. Então, potencialmente agora, a lei lhe dá a possibilidade de botar na cadeia quem vende bebida para adolescentes, crianças e adolescentes. Isso. Então, foi esse instrumento que nós utilizamos para pressionar os comerciantes e mostrar que a realidade tinha mudado. Como é que o senhor fez para conquistar a confiança também da sociedade lá, Paulo Jacintense? O senhor foi se envolvendo em reuniões de associação? Como é que o senhor foi chegando e, obviamente, tendo capilaridade para poder ter o apoio da cidade, hein, promotor? Inicialmente, nós conversamos muito com os órgãos parceiros. E aí eu posso citar o Conselho Tutelar, que é o principal órgão engajado nisso, até pela sua competência constitucional de defesa da criança e do adolescente. Chamamos também um representante da Polícia Militar da cidade, que é o comandante do GPM. Chamamos o pessoal do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que também é um órgão de bastante atuação. E juntos traçamos um plano. Qual seria esse plano? Chamar os comerciantes para uma audiência pública, onde nessa audiência pública seria repassada essas informações a respeito da mudança da lei, mostrando que agora o negócio iria ficar sério, que agora é crime, punido com detenção, inclusive, que poderia ser feito prisão em flagrante, e daí a importância da Polícia Militar ter se engajado nesse projeto, que é a Polícia Militar que vai realizar a prisão em flagrante, e provocá-los a assinar um TAC, um termo de ajustamento de conduta, onde nesse termo de ajustamento de conduta eles iriam ficar formalmente cientes de que a partir dali vender bebida alcoólica ia ser um ato criminoso e possível de ser preso, e também para que eles pudessem se transformar em fiscais da juventude. Isso é que é o mais importante e, obviamente, claro, preservando aí o futuro da juventude lá da cidade de Paulo Jacinto. Eu não exagerei quando eu falei aqui no início, que eu acho que essa ideia ela pode servir de referência para outros municípios. Como é que está a repercussão aí dessa sua atitude, promotor Tiago Chacon, no próprio Ministério Público para servir de referência para outras cidades alagoanas? O Ministério Público, através da Procuradoria-Geral do Estado de Justiça, e até mesmo da Escola Superior do Ministério Público, abraçaram esta ideia e, inclusive, inscreveram este projeto no Banco Nacional de Projetos do CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, em Brasília, para que isso pudesse ser difundido entre as demais promotorias. Então, os demais colegas das demais promotorias já começaram a nos procurar, querendo realmente levar essa ideia para as suas cidades, levar este projeto também para outras comarcas, e eu acredito que no futuro breve, nos próximos meses, este projeto deverá estar sendo expandido por toda Alagoas. Isso é muito importante. E nós temos um quadro aqui às quartas-feiras, que é exatamente o Vida Limpa, e essa semana, inclusive na quarta, nós entrevistamos um especialista que falava sobre a questão do consumo de bebida alcoólica justamente para crianças e adolescentes. E é claro para os especialistas da área de saúde que o álcool é sim uma porta de entrada, principalmente nessa fase de tanta mudança e transformação na vida da criança e do adolescente, para outros acontecimentos, ou pelo menos o conhecimento de outras drogas no futuro. O senhor também tem essa impressão também, doutor Tiago? Sem dúvida, Marcos. Isso não é nenhuma impressão, é algo científico, né? É algo comprovado pelas pesquisas, por cientistas psiquiatras, inclusive, que fizeram estudos empíricos, ou seja, estudos com pessoas que passaram por dependência e comprovaram que elas, antes de serem dependentes químicos de crack, de cocaína, de maconha, elas foram dependentes do álcool. Em algum momento consumiram bebida alcoólica e, obviamente, abriram portas ali, barreiras foram quebradas. Sim, né? E principalmente antes dos 18 anos. Isso que nos chamou mais atenção. Essas pessoas que vão para as drogas ilícitas geralmente começaram a consumir álcool antes dos 18 anos, porque tiveram uma facilidade, ou no seio familiar, ou até mesmo no seio comercial. A população tinha essa cultura de que vender bebida alcoólica ou consumir bebida alcoólica por menor de 18 anos era algo banal, era algo que todo mundo fazia, então podia. Culturalmente falando, estava liberado, né? Estava liberado. O senhor é nordestino como nós Sim. todos, é paraibano, recentemente tomou posse aí no Ministério Público Estadual. Como é que é essa questão também lá no seu estado? A gente que sabe dessa relação com a bebida, né? Às vezes os pais culturalmente apresentam álcool ao filho, filho meu, filho que é macho, filho que é homem, tem que beber logo cedo. Quer dizer, o senhor conhece bem essa realidade, né, doutor Tiago? Isso. Nós percebemos que principalmente as cidades mais do interior do estado, isso acontece no Nordeste como um todo e até mesmo no Brasil,
elas, até por uma falta de políticas públicas voltadas para entretenimento, para cultura, para esporte, para lazer, acaba favorecendo com que as crianças e os adolescentes fiquem ociosos e fiquem com o tempo livre para pensar nesse tipo de atividade ilícita. Então, os menores da cidade de Paulo Jacinto, que foi o que nós pesquisamos mais a fundo, eles nos relatavam muito isso. Eu cheguei a ter uma conversa com um dos menores envolvidos com um ato infracional na cidade, e ele me relatou que começou a beber aos 12 anos. Aos 12 anos ele começou a beber, a pitu, inclusive, ele chegou a detalhar qual era o tipo de bebida, que era aquela cana muito pesada, forte, né? E ele relatou que começou a beber porque aquilo na cidade é normal. E se ele não bebesse, ele seria discriminado. Ele seria considerado o diferente. O fraco, né? O fraco daquele seio dos amigos, daquela comunidade que ele queria pertencer, né? Então nós colocamos até isso como uma das justificativas da criação do projeto, que os adolescentes eles tinham o álcool como uma forma de afirmação, como uma forma de dizer que eram machos, de dizer que eram homens, de dizer que pertenciam àquele grupo. Então, às vezes, até aquele adolescente não tinha uma vontade real de consumir a bebida, mas acabava entrando porque os amigos já faziam, porque quando ele chegava num bar estava todo mundo bebendo. Então, nossa preocupação foi essa, de atuar em diversas frentes. E uma das frentes, talvez até a principal, é a forma da educação. Muito bem, olha aí, são 9h09. Repita. 9h09. Hoje a gente está conhecendo aqui um pouco do trabalho do promotor de justiça, Tiago Chacon. Ele que atua na cidade de Paulo Jacinto, está aqui destacando como fez valer o projeto, a iniciativa que está dando certo na cidade, dos fiscais da juventude, que estão fazendo a lei ser cumprida. Algo muito simples é fazer a lei ser cumprida, exatamente sob a proibição da venda de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes. Depois de superada essa fase, exatamente como o senhor coloca, de conquistar a sociedade, os setores que atuam exatamente com crianças e adolescentes, para preservar, fazer com que a lei seja cumprida, o senhor acha que vai conseguir esse próximo passo de também fazer o poder público garantir esses espaços de lazer, as escolas, quem sabe a própria prefeitura, quadras públicas na área urbana ou também na zona rural para fomentar o esporte e de repente a prática esportiva superar esse desejo de querer beber, doutor Tiago? Esperamos que sim, Marcos. A primeira iniciativa realmente foi essa de chamar a população e chamar os comerciantes, né, até para que os comerciantes parassem realmente de vender e se transformassem em agentes de fiscalização, atuando ao lado do Ministério Público. Até porque foi entregue, a cada comerciante foi entregue uma ficha de denúncia feita pelo Ministério Público em modelo muito simples de preenchimento, para que esse comerciante possa preencher de forma rápida, colocando o responsável pela infração, enviando para o Ministério Público, para que o Ministério Público tomasse as providências criminais cabíveis. Mas, aliado a isso, como você bem lembrou, tem o lado social-político, o lado de políticas públicas, que eu acho que é o fundamental para avançarmos e não trabalharmos apenas com as consequências, mas trabalharmos também com as causas do problema. Então, a falta de políticas públicas também é visível na cidade, assim como acontece em diversas outras, e isso tem que ser combatido. Então, o próximo passo desse projeto é realmente chamar os parlamentares, os vereadores da cidade, os próprios gestores públicos que tenham interesse em aderir a este projeto, para que juntos possamos pensar em formas de políticas públicas de lazer para essas crianças, para esses adolescentes, em cultura para essas crianças, formação de bandas, formação de conjuntos musicais, de dança. A cidade de Paulo Jacinto se destaca pela chita, que é uma arte muito predominante naquela cidade, que poderia também ser engajada como uma forma de tirar esses adolescentes do ócio, da ociosidade, e também a parte de esportes, na criação de quadras, na criação de times para disputar campeonatos até fora da cidade. Tudo isso estimula com que o jovem perceba que existe um mundo fora deste alcoolismo, deste mundo do álcool, né? Então, a ideia é bem abrangente, o projeto está apenas começando, como eu falei, tem apenas um mês, né? Então, nós precisamos avançar muito ainda. E está todo mundo respeitando. Até o momento, o senhor não recebeu nenhuma denúncia grave a ponto de, durante a madrugada ou à noite, ter que mobilizar a polícia para ir prender alguém. Não aconteceu isso ainda? Até agora não, Marcos, porque a população, como abraçou o projeto e os próprios comerciantes também abraçaram, eles estão muito cautelosos nesse primeiro momento e estão realmente pedindo a identificação antes de realizar a venda.
nós já tivemos contato com o pessoal da Polícia Militar da cidade, que nos informou que antes de ser feita a venda, os comerciantes já estão exigindo a documentação de identificação daquele jovem, né? Então, o jovem, antes de comprar, ele tem que mostrar a identidade, o CNH, qualquer documento oficial que demonstre que ele é maior de 18 anos. Então, esta atitude já foi tomada. Esta identificação, que era um dos termos do TAC, que nós obrigamos os comerciantes a fazer, esta obrigação já está sendo feita. Eles já estão realmente cumprindo. Agora, as demais fases do projeto, realmente ainda estamos aguardando os próximos passos para continuar avançando. Bom, promotor Tiago Chacon, eu gosto sempre de destacar as boas iniciativas. Eu creio que essa é uma que vai deixar uma marca importante na cidade e, como a gente está acreditando, vai servir de referência também para outros municípios, na torcida para que a cidade de Paulo Jacinto acabe também influenciando toda a sua comunidade, inclusive na área rural, onde deve ser mais difícil também a fiscalização, mas que a repercussão do que aconteça na área urbana também chegue até o interior para tentar, claro, garantir um futuro diferenciado para os jovens lá de Paulo Jacinto. Sei que essa é uma das ações que estão tendo repercussão, outras devem vir por aí. Conte sempre com a Jovem Pan para fazer essa divulgação, inclusive ligando direto lá de Paulo Jacinto. Será um prazer falar com um amigo por telefone, direto da sua comarca, lá onde o senhor atua, e obviamente leve aqui a consideração perfeita da Rádio Jovem Pan para as autoridades também que ao seu lado compreenderam a importância dessa ação. O álcool realmente é um grave problema aqui no estado de Alagoas. Se sabe que há muita gente dependente de álcool e começando muito cedo. E um detalhe importante, a criança e o adolescente que começa a beber muito cedo, ele realmente compromete de forma decisiva o seu futuro. Então é fundamental que essa ação cresça, apareça e ganhe repercussão. Conte sempre com a Jovem Pan para divulgar essas e outras ações. Doutor Tiago. Nós aqui agradecemos, Marcos, por este belíssimo espaço, neste programa de tamanha audiência. E realmente temos que lembrar sempre que o problema da infância e juventude, o problema dos menores de 18 anos, não é um problema alheio, é um problema nosso. Até porque essas crianças, esses adolescentes, futuramente serão os adultos, serão os trabalhadores ou os criminosos, a depender das nossas escolhas. Então, nós temos que ter esse cuidado. A própria Constituição Federal define que é um dever do Estado, mas também da sociedade e da família, proteger com absoluta prioridade os menores de 18 anos, as crianças e os adolescentes. E esta prioridade é dada justamente porque eles são o futuro da nossa sociedade. Eles são as pessoas que vão contribuir positivamente ou negativamente pelo que nós seremos nos próximos anos. Então eu agradeço por esse espaço, me coloco também à disposição da Rádio Jovem Pan sempre que for necessário para debatermos alguns assuntos, trocarmos essa ideia que com certeza é muito valiosa para mim também. Saio daqui com certeza aprendendo mais do que cheguei e me coloco sempre à disposição para que possamos participar de outros programas, deixando um abraço para toda a sociedade. Valeu. Seja bem-vindo a Alagoas, ele está começando, aí já está no segundo ano, não, primeiro ano ainda de Alagoas. Então seja bem-vindo, sucesso no seu trabalho, que tenha muita saúde e êxito também, não só em Paulo Jacinto, como em outras missões que o senhor vem abraçar também. São 9h16, agradecendo a assessoria de comunicação do Ministério Público, na pessoa aqui da jornalista Janaína Ribeiro, né? Essa que eu vi crescer no jornalismo, claro, né? Ela já era grande quando eu a conheci, mas a vi crescer no jornalismo, está aí fazendo um trabalho importante, né, de aproximação das ações do MP com toda a sociedade alagoana por meio aí dos veículos de comunicação. São 9h17, eu vou para um rápido intervalo comercial, 9h17, daqui a pouco eu volto com muito mais no Supermanhã, o ponto alto da notícia. Até já. Sucesso lá. Bom, como a ideia está crescendo, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, eu creio que Deus vai evoluir para outras cidades. É possível, a gente fala, passa outras, com outros promotores resgatando o que aconteceu com o Deus quiser, todo mundo vai ser um prazer. Saúde, um negócio muito sério. Não esqueça do meu peito. Pode sua caneta. O SOS, não, né? Não, tá bom, tá jóia. Obrigada.